Oi pessoal, bem-vindos à nossa próxima aula. Hoje vamos falar sobre o presente perfeito. Esse tempo verbal é usado quando queremos falar de algo que aconteceu em algum momento no passado, mas que ainda tem importância agora no presente. Ele não conta quando aconteceu, isso não é importante. O que importa é o resultado ou a experiência que ficou. Por exemplo, eu já visitei Nova York. Significa que, em algum momento da minha vida, eu já visitei Nova York. Não sei quando, e nem preciso dizer quando, o importante é que isso faz parte da minha experiência. Então lembrem, o presente perfeito conecta o passado com o presente. Não é só o que aconteceu, é o que isso significa hoje. Então peguem o caderno e vamos mergulhar fundo neste aprendizado. Pessoal, hoje nós vamos entender direitinho o que é o Present Perfect. Muita gente acha difícil porque em português não existe um tempo verbal exatamente igual. Mas quando entendemos a lógica, tudo fica claro. O Present Perfect é usado para falar de ações que começaram no passado, mas que têm ligação com o presente ou consequências que ainda importam agora. Não estamos falando de um momento específico no passado. Estamos falando do resultado, da experiência ou do efeito da ação no agora. A estrutura é sempre a mesma: sujeito, mais have ou has, mais verbo no particípio. Vejam o exemplo. Lenita visited Little Island. Esta frase está no passado simples, e a ideia é: ela visitou. A ação aconteceu e ficou no passado. Não importa mais para o presente. Acabou. E se quisermos dizer que ela visitou o parque, que isto ainda é relevante, isto está dentro dela, faz sentido, está na mente e no coração, então usaremos o Present perfect. Observem que fácil. No simple past, você usa apenas o verbo no passado simples. Na forma afirmativa, a única diferença visível entre os dois tempo verbal é o uso do have ou has, mais o verbo no particípio. Vejam os exemplos. She visited Little Island. She has visited Little Island. Nesta frase, o verbo regular visit, no passado simples e no particípio passado tem a mesma forma. Vamos ver agora uma outra frase em que isto não acontece. They ate lunch. They have eaten lunch. Pessoal, já sabemos que a conjugação verbal em inglês é organizada em 3 colunas: Base form, simple past, past participle, então fiquem atentos. Para formar present perfect. usamos sempre os verbos da terceira coluna. Ok, agora vamos sair um pouquinho da teoria e começar a treinar. Assim ficará mais fácil aprender. Acabamos de ver que o present perfect é um tempo verbal que liga passado ao presente ao mesmo tempo, e que usamos ele quando algo aconteceu no passado, mas o resultado, a importância ou o efeito ainda existe agora. Não importa quando exatamente aconteceu, o foco é o resultado no presente. Para escrever a frase, Lenita visitou o Central Park, com a intenção de dizer que ela fez isto em algum momento, e que hoje ela tem essa experiência, montamos a frase da seguinte maneira. Lenita has been to Central Park. Usamos has, porque Lenita é terceira pessoa do singular. Usamos o Been, porque ele é o particípio passado do verbo to be, ser ou estar. Usamos to quando falamos de visitar, ir a um lugar e voltar. Lenita has been to Central Park. Como se escreve a frase: a Sara perdeu o Metrocard. Ela perdeu em algum momento, agora ela ainda está sem o cartão. Usamos o has porque Sara é a terceira pessoa do singular. Usamos Lost. porque ele é o particípio do verbo Lose, ou seja, é a forma da terceira coluna. Então a estrutura será sempre a seguinte: para o sujeito I, you, we e they, usaremos o have.
mais o verbo da terceira coluna. Agora para o sujeito, he, she, ou it, usaremos has, mais o verbo da terceira coluna. Como se diz, Sarah escreveu uma mensagem para sua amiga. Sarah has written a message to her friend. Has é o auxiliar usado com she, he, it, que unido ao verbo da terceira fileira, formam o present perfect. Tendo reforçado a explicação, vamos praticar a leitura. Sarah has written a message to her friend. Sarah has written a message to her friend. Sarah has written a message to her friend. Leia. Sarah has written a message to her friend. Sarah has written a message to her friend. Como se diz a frase, elas andaram de metrô em Nova York, no sentido de que já tiveram esta experiência. They have ridden the New York subway. They have ridden the New York subway. They have ridden the New York subway. Leia. They have ridden the New York subway. Leia. They have ridden the New York subway. Leia. Apenas escutem como se diz, elas foram ao Museu 11 de Setembro. They have gone to the September 11th museum. They have gone to the September 11th museum. Elas foram They have gone para o to the Museu 11 de Setembro. September 11th museum. Ok, agora vamos treinar a leitura e a fala. They have gone to the September 11th museum. They have gone to the September 11th museum. Como se diz, o garçom mora em Nova York há 2 anos. The waiter has lived in New York for 2 years. The waiter has lived in New York for 2 years. The waiter has lived in New York for 2 years. O garçom The waiter tem morado has lived em Nova York in New York há 2 anos. for 2 years. The waiter has lived in New York for 2 years. Gente, agora que vocês já entenderam o present perfect, vem a parte mais legal, os marcadores de tempo. Eles são como as pistas que mostram o sentido do tempo dentro da frase. Vamos decorar juntos. Se o Just fosse uma pessoa ou um personagem da vida real, poderíamos dizer que ele é o apressadinho. Pensou no assunto? Pronto, o Just aparece mostrando que algo acabou de acontecer. Alguém acabou de chegar, alguém acabou de comer. Tudo acabou de acontecer quando usamos o just. Vamos ver alguns exemplos. The class has just started. The class has just started. The class has just started. Como se diz, a aula acabou de começar. The class has just started. Com se diz, a aula. The class Com se diz, acabou de começar. has just started. A aula acabou de começar. The class has just started. The class has just started. Lenita e sua amiga acabaram de chegar a Times Square. Lenita and her friend have just arrived at Times Square. Lenita and her friend have just arrived at Times Square. Lenita and her friend have just arrived at Times Square. Como se diz, Lenita e sua amiga Lenita and her friend acabaram de chegar have just arrived a Times Square. at Times Square. Lenita and her friends have just arrived at Times Square.
Lenita and her friend have just arrived at Times Square. Lenita and her friend have just arrived at Times Square. Como se diz, elas acabaram de comprar os ingressos para o musical da Broadway. They have just bought the tickets for the Broadway musical. They have just bought the tickets for the Broadway musical. They have just bought the tickets for the Broadway musical. Como se diz, elas. They. Se a frase é com they, o Present perfect. só pode ser com have. Se estamos falando de algo que acabou de acontecer, então depois do have, vem o Just. então como se diz, elas acabaram de comprar. They have just bought Como se diz, os ingressos. the tickets Como se diz, para o musical da Broadway. for the Broadway musical. They have just bought the tickets for the Broadway musical. They have just bought the tickets for the Broadway musical. They have just bought the tickets for the Broadway musical. Gente, prestem atenção numa coisa bem fácil de memorizar. É o Already. nosso já adiantado. Sabe aquela pessoa que já fez tudo antes dos outros? Que chega dizendo, eu já comi, já estudei, já fui, já comprei. Então, esse é o... Already. Mas não confundam Already. com o Just. O Just. é o apressadinho, acabou de fazer agora, faz 2 segundos. Already. Outra história. Pensem naquele aluno adiantado, o super rápido da sala. Quando o professor diz, façam a lição da página seguinte, ele responde na mesma hora, já fiz. Vamos ver alguns exemplos. Sara já comprou o souvenir dela antes mesmo de Lenita pensar nisso. Sara já comprou o souvenir dela. Sarah has already bought her souvenir. Na frase, Sara já comprou o souvenir dela, usamos o has porque Sara é, She. usamos o Already. pois ela já comprou, e usamos o Bought. por ser o verbo da terceira fileira. Ok, vamos treinar os ouvidos e logo em seguida a leitura e fala. Sarah has already bought her souvenir. 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 Como se diz, Paulo e Mia já se casaram. Paulo and Mia have already gotten married. Paulo and Mia have already gotten married. Paolo and Mia have already gotten married. Paulo e Mia. Paulo and Mia. Como se diz já. Already. E, como se diz já, neste caso em que eles já se casaram e continuam casados até hoje. Neste caso o have vem antes do ou ere para formar o já do present perfect. Então, como fica o se casaram? Gotten married. Lembrando que Gotten. é a conjugação do verbo Get. no inglês americano. Já no inglês britânico, não se usa Got. eles usam Got. mas no inglês americano, que é o que estamos estudando, o correto é Got. Paulo e Mia já se casaram. Paolo and Mia have already gotten married. Paulo and Mia have already gotten married. Como fica a frase, parabéns, você já terminou o exercício. Congratulations, you have already finished the exercise. Congratulations, you have already finished the exercise. Congratulations, you have already finished the exercise. Parabéns,
Congratulations. Como se diz, você já You have already terminou o exercício. finished the exercise. Congratulations, you have already finished the exercise. Congratulations, you have already finished the exercise. Pessoal, atenção! 4. Since. São os pacientes do inglês aqueles que estão esperando há muito tempo. Mas apesar de parecerem irmãos, existe uma diferença importante entre eles. O for é aquele paciente que só quer saber de duração. Ele fala por quanto tempo está esperando. I have been here for 2 hours. I've been here for 3 days. I've been here for a long time. Já o Sin é o paciente que gosta de contar quando tudo começou. Ele diz, desde quando a espera começou. I have been here since 8 o'clock. I've been here since Monday. I've been here since 2019. Desde 8 horas. Since 8 o'clock. Desde segunda-feira. Since Monday. Desde 2019. Since 2019. Pessoal, no present perfect, para fazer perguntas, também invertemos o sujeito com o auxiliar have e has. Como se faz a pergunta: há quanto tempo você mora aqui? How long have you lived here? Eu moro aqui há 10 anos. I have lived here for 10 years. Há quanto tempo ela trabalha aqui? How long has she worked here? She has worked here for a long time. How long have they studied English? They have studied English for many years. Há quanto tempo você mora aqui? How long have you lived here? I have lived here since 2015. Há quanto tempo ela trabalha na escola? How long has she worked at the school? She has worked at the school since Monday. Gente, prestem atenção em uma dica que facilita muito a vida de vocês. Em português, quando a gente usa a com H para falar de tempo que já passou e continua valendo, normalmente, em inglês, usamos o present perfect. Por exemplo, na frase, há 2 anos eu moro aqui. Se usamos H em português, iremos usar H em inglês. Então, sempre que você ouvir esse há de tempo, já lembra Present perfect. na certa. Mas, existem 2 exceções importantes, se o a vier Ago. como em, ela saiu há 10 minutos. Aí não é Present perfect. em inglês fica, She left 10 minutes ago. porque ago só combina com simple past. Se o a significar existe, como em, há 2 livros na mesa, aí também não é present perfect. Então guardem essa dica de ouro, se a frase em português tiver a com H falando de tempo, pode apostar em inglês vira present perfect. Ok, agora vamos retornar aos marcadores de tempo. Yet. Já vimos que o Jess. é o apressado tudo acabou de acontecer. O Already. adiantado já fez tudo. O For since. os pacientes estão esperando há muito tempo. E agora chega o Yet. o atrasadinho, aquele que ainda não fez nada. Ele sempre aparece no final da frase dizendo, ainda não. Vamos ver alguns exemplos. Lenita já terminou a lição de casa? Has Lenita finished her homework yet?
Observem que o yet está no sentido de já, usado para perguntar se ela já fez, ou na resposta, no sentido de ainda não fez. Olha, em inglês existem dois tipos de já. O primeiro é o Already. esse é usado quando a ação já aconteceu antes do esperado. O segundo é o Yet. ele aparece quando você está perguntando ou negando algo, como se estivesse esperando a resposta. Como se faz a pergunta? Lenita já terminou a lição de casa? Has Lenita finished her homework yet? Não, ela ainda não terminou. No, Lenita hasn't finished her homework yet. Gente, observem que tanto na pergunta, quanto na resposta o yet vem no final da frase, diferente do português que vem no começo ou no meio da frase. É como se eles perguntassem. A Lenita terminou a lição de casa já? Agora na resposta fica parecido com o português. Não, a Lenita não terminou a lição de casa ainda. No português, é indiferente se o ainda aparece no meio ou no final da frase, ambas estão certas. Já em inglês, yet é sempre colocado no final da frase, por isso eu chamo ele de o atrasadinho. Além de representar o ainda não, ele sempre chega por último na frase. Tendo explicado, vamos treinar os ouvidos e a leitura. Como se pergunta no Present perfect. Elas já comeram? Elas comeram já? Have they eaten yet? Have they eaten yet? Have they eaten yet? Have they eaten yet? Yes, they have already eaten. Yes, they have already eaten. Gente, na resposta afirmativa, o já é expresso pelo already, ao passo que o yet é somente para perguntas e para frases negativas. Vejam como fica a resposta negativa. Não, elas ainda não comeram. No, they haven't eaten yet. No, they haven't eaten yet. A Sarah já visitou o Central Park? Has Sarah visited Central Park yet? Has Sarah visited Central Park yet? Yes, she has already visited Central Park. Yes, she has already visited Central Park. No, she hasn't visited Central Park yet. No, she hasn't visited Central Park yet. Pessoal, já estamos quase finalizando esta aula, mas antes vamos ver os dois últimos marcadores de tempo. Ever. Significa alguma vez na vida. Usamos somente em perguntas. Ele serve para saber se a pessoa já teve aquela experiência alguma vez na vida. Por exemplo, Alguma vez na vida você já saltou de paraquedas? Have you ever gone skydiving? 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 sim, eu já saltei de paraquedas. Yes, I have gone skydiving. Não, eu nunca saltei de paraquedas. No, I have never gone skydiving. Alguma vez na vida você já experimentou sushi? Have you ever tried sushi? Have you ever tried sushi? Yes, I have tried sushi. No, I have never tried sushi. Pessoal, alguém pode pensar, professora, se a resposta é negativa, Não seria para usar o have, hein?
Não, quando usamos never, ele já deixa a frase negativa. Então, na resposta com never, não usamos Haven't, hasn't, not. No, 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 no. Pessoal, pensem assim, o never é o melhor amigo do ever. Sempre que o ever faz uma pergunta e a resposta é negativa, quem aparece é o never. Mas além de ajudar o amigo, o never também aparece em frases afirmativas com sentido negativo, quando queremos dizer que nunca fizemos algo na vida. Para finalizar essa aula, vamos ver alguns exemplos. Eu nunca vi a neve. I have never seen snow. Meus amigos nunca viajaram de avião. My friends have never traveled by plane. Então, pessoal, o never pode até parecer que nunca fez nada na vida, mas pelo menos uma grande amizade com o ever ele fez. No, 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 no. Ufa! Quanta coisa aprendemos hoje, né? Present Perfect, marcadores de tempo, foi uma aula intensa. Talvez você precise assistir de novo para deixar tudo bem firme na mente, e tá tudo bem, porque aprender inglês é assim mesmo, repetição, paciência e prática. Na nossa próxima aula teremos somente prática, perguntas e respostas sem interrupções, para você ouvir e repetir onde estiver, no ônibus, lavando louça, praticando exercícios, caminhando, o importante é treinar. Ah, e a propósito, sim, eu já saltei de paraquedas. Se você quiser ver, deixei o link na descrição do vídeo. Obrigada por estudarem comigo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, sempre tem conteúdo novo para ajudar vocês a alavancarem o seu English. Um beijo, bom estudo, e até a próxima aula!